Fala pessoal, vamos agora entrar na última parte aí, penúltima, né, na verdade, parte do capítulo 3, que a gente vai dar uma olhada em números de oxidação e numa introdução aí às funções inorgânicas, tá? Então bora lá que a gente tem muita coisa para ver. Número de oxidação, mais conhecido também como NOx, ele é uma carga, ele é um valor positivo ou negativo que um elemento ele adquire quando uma ligação química é formada. Então, quando a gente viu ligações químicas, a gente observou que, dependendo do grupo da tabela periódica, o elemento químico ele teria uma certa valência. Vamos entender um pouquinho mais de como isso aí acontece. Ó. Por exemplo, o potássio ele tem carga mais um e o oxigênio tem carga menos 2. Eu descruzei aqui, temos uma ligação iônica, como vimos na aula passada, né? Esse potássio, pertencente ao grupo 1, ele tem um elétron na última camada e por isso a carga dele é mais um. Esse oxigênio, vindo aí do grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada e por isso a carga dele é menos 2. Bom, no caso do HCl, por exemplo, onde nós não temos cargas positivas e negativas, né, ligação covalente, aí a gente trabalha com variação de eletronegatividade. De acordo com o elemento mais eletronegativo, ele permanece negativo e o outro automaticamente será positivo. A quantidade de setas que chegam é equivalente à quantidade numérica dessa carga. Então, como aqui só chegou uma seta, a carga desse cloro é menos 1. E aonde chega a seta, ele é negativo, porque ela está indicando o sentido dos elétrons, tá? Então, nesse caso, o cloro vale menos 1 e o hidrogênio vale mais 1. No caso do CO2, a gente tem o oxigênio como mais eletronegativo. Então, como eu tenho duas ligações, tenho duas setas chegando nele, o que dá para ele uma carga menos 2. O outro oxigênio recebendo também duas setas, o que também dá para ele uma carga menos 2. E esse carbono aí, saindo dele, 4 setas, o que dá para ele 4 cargas positivas, uma carga mais 4. Então é assim que a gente entende como funciona o NOx. Agora, vamos entender e pegar umas regras aí a respeito de NOx fixo, porque é isso que interessa para a gente resolver a questão. Quando a gente tem os elementos, e a gente tem esses elementos aí localizados na tabela periódica, dependendo do grupo, a gente pode ter um tipo de carga. Então aqui eu vou colocar os grupos, tá? E vou colocar algumas exceções e as suas cargas, como a gente fez em valência, só que com essas exceções aqui. Então, grupo 1 e a prata tem carga mais 1. O grupo 2, zinco e cádmio, carga mais 2. Alumínio e bismuto, carga mais 3. Grupos 15, 16 e 17, cargas menos 3, menos 2 e menos 1, em compostos sem oxigênio. Oxigênio e hidrogênio aí com cargas fixas, hidrogênio mais 1 e o oxigênio geralmente menos 2. Para a gente calcular o NOx de uma reação, né, ou em compostos aí, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Primeiro, toda substância simples ela tem uma carga que vale zero, tá? Então aqui, essa galera que é simples, né, que só tem um elemento químico, a carga de todos eles aqui é zero. Segunda coisa para levar em consideração, o somatório de cargas de um composto nulo, ela também é zero. Então, esse HCl, por exemplo, se eu descubro a carga do Cl, que ela é menos 1, automaticamente, para zerar, esse hidrogênio tem que ser mais 1. Então, sempre o somatório tem que ser zero. Quando você tem um composto carregado, tipo NH4+, o somatório de cargas vai ser igual ao valor da carga do composto. Então, nesse caso, o somatório vai ter que ser igual a mais 1. Então, vamos resolver a questão. Quando a gente quer descobrir aí um NOx que não é fixo, a primeira coisa que a gente faz é aplicar as cargas dos fixos, depois promover o somatório. Vamos resolver esse exemplo. Quem são os elementos que possuem carga fixa aí? Temos aqui o sódio, que é do grupo 1, e o oxigênio, que é do grupo 16. O cara do meio sempre vai ser o seu X, tá? Então aqui, esse cara vale mais 1 por ser do grupo 1 e o oxigênio menos 2. Respeitando as quantidades que eu tenho aqui embaixo, eu preciso multiplicar cada uma delas para promover o somatório. Então aqui eu tenho 2 vezes mais 1 e o 3 vezes menos 2, o que dá para mim um somatório que é o seguinte: mais 2 mais x menos 6 igual a zero, que vai dar uma carga de mais 4. E se eu tiver um parênteses? Aí o parênteses, esse númerozinho que está fora, multiplica geral que está dentro. Coloca as cargas fixas, mais 3 menos 2 do meio é sempre x,
e aí multiplica os valores que estão aqui embaixo. Então, 2 vezes 3, mais 6. Aqui, 3 vezes 4, 12 vezes 2, menos 24. 12 vezes x, mais 12x. Isso tudo igual a zero. Desculpa, na verdade 3x, né? Porque aqui não tem nada. Então, isso dá pra gente uma carga aí de mais 6. Tá? Considerando aí todo mundo que está embaixo. E se você tiver uma carga já colocada? Então, o somatório vai ser igual ao valor da carga, né? Então, é igual a menos 4, respeitando os valores aqui de baixo. 2x menos 14 igual a menos 4, que me dá um x valendo mais 5. Tudo bem? Então, vamos passar aí para as funções inorgânicas, parte 1, a parte da introdução a essa brincadeira. Pessoal, quando a gente tem que entrar no conceito de funções inorgânicas, a primeira parte que é ensinada para vocês é a parte de quais são as funções inorgânicas que existem. E elas são as seguintes. Existem 4 tipos de funções, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E é bem importante que a gente saiba identificar quando eu tenho cada um deles. Então, vamos seguir. Quando eu tenho um ácido, eu identifico esse ácido sempre quando o composto começa com H, tipo H2SO4, que é presente nas baterias de carro. Para identificar uma base, eu sempre verifico aqueles que terminam em OH, tipo o hidróxido de magnésio pertencente aí ao antiácido. Quando eu quero localizar um óxido, eu verifico se tem 2 elementos e se o último é oxigênio, como é o caso do CO2 presente na respiração. E quando eu quero identificar um sal, ele vai ser o resto, ou seja, sal de cozinha, por exemplo, NaCl. Ele nem começa com H, nem termina em OH e nem termina em oxigênio, tendo 2. Então, ele é o resto, ele não é nenhuma das outras 3 funções. Então, para fechar a identificação, um ácido começa com H, as bases terminam em OH, os óxidos terminam em oxigênio, tendo só 2 elementos, e o sal, ele é o resto, tá bom? Façam aí, pessoal, página 29, 2 e 15, e na semana que vem a gente se vê. Um abração e até lá!